Fala galera, bora para mais um SoloCast, o podcast oficial das Soluções e Investimentos. Meu nome é Guilherme Feriani, sou um dos sócios e assessores aqui e host do SoloCast oficial. E esse é o podcast onde nós trazemos amigos, grandes empreendedores da cidade de Maringá e também a nível nacional, onde eles, através de insights e dicas práticas, vão trazer aí o que levou eles a construir, o que eles construíram, para que você também consiga implementar no teu negócio, implementar no teu dia a dia, agregar na vida do teu colaborador, agregar na vida da tua família, que esse é o nosso intuito, unir CPF e CNPJ e fazer os dois prosperarem. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Jefferson Nogarov, que hoje é um dos maiores empresários aqui da cidade de Maringá e também do Paraná, que o nome que representa não só tradição, mas também inovação e visão de futuro. Então, Jefferson vem de uma família que construiu uma grande história no varejo, a rede hoje, né, a Rede Amigão, só que depois passou por uma fusão, se tornou referência, a gente vai comentar sobre isso aqui também. E hoje ele está à frente do Grupo Nogarov, que reúne grandes empresas, entre elas o Grupo Eurogarden, que hoje vem se consolidando aqui no mercado de Maringá e destacando aí nacionalmente e internacionalmente também. Então, para quem não conhece, né, é um bairro planejado que vem transformando Maringá numa referência de sustentabilidade e desenvolvimento urbano. Além disso, o Jefferson tem uma forte atuação no cooperativismo, gestão empresarial, é um grande exemplo de liderança que une visão de negócios, valores e propósito. Então seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, que a gente possa levar aqui para a audiência do SoloCast aí, muitas coisas aí que com certeza vai estar agregando na vida da galera. Muito bom, Guilherme, eu que agradeço o convite e estou à sua disposição. Olha, de maneira bem rápida, todas as pessoas que eu trago aqui, felizmente, têm negócios bem consolidados. Vejo que hoje tem uma certa até independência financeira, não precisam trabalhar mais, só que estão com uma atuação bem forte, talvez até mais forte do que estavam lá no início, mesmo sem precisar da questão financeira ali, né? Só que isso só se sustenta, eu vejo muito isso por conta de um porquê. A pessoa levanta ali com vontade. Qual que é o porquê do Jefferson hoje? Né? Tipo, hoje, para vocês terem noção, a gente está gravando isso numa sexta-feira, 5 horas da tarde, poderia estar em casa descansando e você sabe que no final do dia isso também é uma forma de estar divulgando a marca, estar divulgando as empresas. Qual que é o porquê do Jefferson hoje? Porque é que eu gosto de trabalhar, gosto de empreender e me divirto, sabe? Então, acho que as pessoas têm que trabalhar e buscar fazer do trabalho algo que seja, além de ser o seu sustento, como você falou, a gente chega numa idade que você já tem uma certa independência financeira. Mas eu não quero me aposentar, quero morrer trabalhando. Mas daqui para frente eu quero trabalhar, ganhar um pouquinho de dinheiro, mas me divertindo, não quero me chatear mais. Então dá para escolher agora o que fazer. Legal, bacana. E pra galera que hoje vê a Rede Amigão, né? Tipo, vê todo o logo, vê mercado para tudo que é canto, mas muitos não conhecem a história. Principalmente quando a gente fala a nível nacional, que a gente vê grandes redes, né? De maneira bem enxuta, como que a família entrou no mercado? Foi uma oportunidade? Foi necessidade? Como que Foi veio uma isso? vontade, um desejo do meu pai. Meu avô tinha um pequeno comércio, depois ele ficou muito doente, quase morreu e aí acabou ficando sem esse negócio. E o meu pai sempre teve um sonho, né? Ele tinha um bom emprego, era funcionário público federal, mas ele sempre ganhou muito bem, mas ele queria ser empreendedor, então ele queria ter um comércio. Ele começou com uma sorveteria, isso lá em 78, 79. Em 82 ele fundou o que era antigamente o Supermercado São Francisco. Na época eu tinha 17 anos, ele me emancipou, fui o sócio junto com ele, né? E o São Francisco veio crescendo. Quando chegou em 2010, nós fizemos a fusão com os meus amigos lá, a família Cardoso, que era do Cidade Canção. Depois entrou um fundo de investimento inglês, isso em 2010 ainda. E recentemente nós recompramos a parte do fundo e agora vendemos o controle. A gente continua como acionista minoritário, mas agora quem controla é o Fundo Pátria, né? E a Rede Amigão hoje é uma rede já com mais de 10 mil funcionários e praticamente 80 lojas. Então é uma rede que cresceu muito. Bacana. E até entrando nisso, hoje muito se fala de cultura, né? Quando a rede começou a crescer,
como que vocês fizeram isso para que não perdesse qualidade, não perdesse as raízes de quando vocês tinham uma operação enxuta, né? Porque quando você tem ali 1, 2, 3 lojas, é fácil você manter isso, né? Mas quando ganha proporção, isso é a maior... A gente está passando por um processo de expansão aqui agora. E o maior medo que a gente tem é perder a qualidade, perder o controle, né? E fazer com que os nossos colaboradores... Por mais que você não conhece talvez todos os funcionários das empresas hoje. Não Só que no final do dia todo mundo tem que saber, cara, o que o Jefferson faz, como que você dissemina a cultura hoje dentro das empresas do grupo. Olha, uma empresa é pessoas e processos. Então você tem que primeiro começa com pessoas. Não tem processo bom com gente ruim, né? Processos bem feitos e atualmente a tecnologia é outro vetor muito importante. E a amálgama que mantém tudo isso andando, funcionando, é um negócio chamado cultura. É o jeito que a família tinha de fazer que você vai transferindo, ensinando os seus colaboradores de como tratar o cliente, de como fazer a exposição. É complexo na medida que a empresa cresce, você ter 10 mil funcionários, né, e 80 lojas, 2 centros de distribuição, então tudo isso vai ficando mais difícil, mas em última análise é escolher bem as pessoas, treiná-las, né, e trabalhar bons processos com tecnologia. No final do dia ali, você sempre se viu como líder ou foi algo que você teve que desenvolver? Como um gestor, né? Porque o líder é aquela liderança, a gente não fala que é líder, a gente se torna por conta do exemplo. Olhando em retrospectiva, eu de alguma forma sempre fui líder, porque já na escola eu liderava espontaneamente, né? Organizava as brincadeiras, organizava as formaturas, então eu sempre tive esse viés de liderar. Mas líder é aquele cara que tem que liderar pelo exemplo. Então, liderar não é difícil, mas você tem que estar disposto a dar o exemplo. Quem não lidera pelo exemplo é chefe. O líder lidera pelo exemplo. Eu costumo brincar que líder é o cara que faz você ir num lugar que você não queria sem ele. Se você é líder e falar para o cara, vamos naquele lugar, fala, mas lá eu não vou de jeito nenhum. Não, mas eu garanto que vai dar certo, que vai ser bom. Se a pessoa confiar na tua liderança, ela vai. E como que você... Pegando na ferida agora. Mas como que você controla ali a questão tipo, de ego e vaidade? Porque eu vejo que até é legal, já assisti bastante palestras suas e uma coisa que me chama bastante atenção é justamente isso, a questão da humildade, enfim, né? Que até eu acho que foi algo familiar, né? Veja a própria Jeane também. Mas teve momentos que você teve que... Não, cara, tem que controlar aqui meu cavalinho, porque eu acho que os empresários eles se perdem muito nisso, né? O difícil de lidar com o ser humano é lidar com o ego. Por isso que eu contrato cada vez mais, que eu fui ficando mais experiente, mais maduro, eu contrato por comportamento, menos por competência e mais por comportamento. Então, aquela pessoa que é vaidosa, aquela pessoa que às vezes é dura no trato ou é arrogante... Isso são traços difíceis de mudar. O comportamento, eu costumo dizer que é uma chave, é uma porta que só abre por dentro. A chave está dentro do peito. É eu que abro, se eu quero mudar o comportamento. E não é fácil. Então, eu procuro escolher pessoas que tenham um bom comportamento para uma liderança amigável e tal, porque é difícil mudar comportamento. Eu acho que esse é o grande segredo. As pessoas não gostam de errar. E gostam menos ainda de que apontem seus erros. Então, tem um valor que eu vi numa empresa uma vez que eu achei muito legal, que fala o seguinte, evite o erro, mas se errar, admita imediatamente. Então, quando você erra, a pessoa que está na liderança tem que saber apontar o erro, a falha, e não criticar a pessoa. E mostrar como fazer, e mostrar como ajudar, porque daí as pessoas não ficam... com aquela vingancinha, porque fica, ele falou isso de mim, ou ele me achou um defeito, eu vou achar um dele. E as empresas perdem muita energia e muito tempo com esse tipo de vingancinha. Então, o líder precisa saber lidar com as pessoas, entrar positivo na pessoa, dizer que ele é bom, mas que aquela atitude ou aquela ação que ele fez não ficou dentro do padrão que ele podia entregar. E aí ele fala, você não me ajuda, vamos fazer melhor da próxima vez? E o cara vai conseguir entender sem ficar ofendido. Acho que esse é o grande X da questão. Porque no final do dia, de nada adianta a gente contratar um monte de gente boa e ficar mandando elas fazerem as coisas, né? Elas têm que ter a proatividade, elas têm que complementar a gente. Então elas têm que ter proatividade. Só que é aquilo, né? Se você ser bom em errar bastante, né? Se errar bastante, só que consertar rápido.
Então é muito erro e acerto. Principalmente quando você mexe com inovação. Se você não quer errar, então não mexa com inovação, né? Tem que ser processo repetitivo. E eu costumo dizer que eu prefiro segurar do que empurrar. Eu só empurro uma vez, empurro para fora. Se o cara for muito devagar, já não serve para trabalhar comigo. Você vê, hoje se fala muito nessa geração, tem muito, a galera fala assim, geração que não gosta de trabalhar, e você está aí à frente da empresa há bastante tempo. Você acha que tem isso ou é o pessoal que não sabe lidar? É o chefe que não sabe lidar hoje com o novo formato de liderar? Eu sou da geração Baby Boomer, né? Que é aquela geração ali depois do pós-guerra. A gente não passou as dificuldades que nossos pais passaram na época da guerra, na época do racionamento de comida, da falta de gasolina, mas a gente escutou essas histórias. E as pessoas eram mais pobres. O meu pai ganhava bem, mas não tinha iogurte todo dia na geladeira, não tinha refrigerante toda semana ou todo dia. Era tudo muito mais difícil. As coisas eram caras e comer muito bem era caro. Comer queijo todo dia não se comia. Então, o que eu acho? Eu acho que as pessoas atingiram uma qualidade de vida muito boa em relação ao que era no passado, mesmo as pessoas mais pobres. E as pessoas vão se acostumando com as coisas fáceis e a facilidade, às vezes, ela deixa a pessoa flácida. É como se não tivesse musculatura cerebral. A dificuldade é uma maneira de fazer o exercício cerebral, o que te faz saltar, o que te faz se desenvolver, o que faz as pessoas melhorarem, o que faz o mundo progredir são as crises e as dificuldades, né? Então eu acho que hoje tem muita facilidade para as pessoas e isso acaba de alguma forma atrofiando, né? Mas as pessoas são sempre boas, as pessoas tendem a fazer as coisas certas, mas eu acho que falta um pouco de garra, um pouco de... Eu lembro que eu queria fazer 18 anos para conseguir um carro, para poder dirigir, e hoje o pessoal não está nem aí mais com carro, ele prefere ir de Uber Então não tem aquela garra de conquistar as coisas, porque muitas coisas já estão conquistadas, né? Então, mas eu não digo que isso é culpa da geração, isso é um outro momento e eles têm outras dores, são dores até piores que as nossas. A minha dor era não poder comprar um tênis de marca, por exemplo, e agora as dores são outras, né? Principalmente a ansiedade, essa coisa de lidar com essa montanha de novidades que vem na internet. Então são outras dores. Eu diria que o que a gente precisa é ensinar e passar valores para as pessoas. As crianças, os meninos, meninas, eles precisam de valores. A gente tinha muito valor que era repassado na escola. Eu tinha aula de educação moral e cívica. Você nunca sentaria na frente de uma pessoa de idade, porque você aprendia isso em casa e aprendia isso na escola. E hoje eu não vejo mais isso, sabe? As pessoas não têm essa coisa de... Então, eu acho que é um pouco de voltar a resgatar os valores básicos. Eu estou indo na Cintaleb, Antifrágil, e aí fala justamente isso, que a gente... São dos momentos difíceis que a gente se molda, né? Que isso que molda caráter. E antigamente, trabalhar duro, você... fazer mais do que era pedido era o mínimo a ser feito, né? Hoje é um certo diferencial de mercado. Então, quem faz mais do que é pedido hoje em dia é mais bem pago, por mais que é uma pessoa mediana, né? Então, você ser uma pessoa mediana, disciplinada, hoje acaba sendo mais recompensado e valorizado no mercado que você ser uma pessoa nota 10 que não tem constância. Né? Porque não tinha a rede de amparo social que o governo oferece. Então, se você não trabalhasse, provavelmente você não comeria ou ia passar muita dificuldade. E hoje tem praticamente tudo, bolsa disso, bolsa daquilo, que eu não acho ruim, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas ficam com um pouco menos de gana, sabe? O que eu acho que precisa é de faca na boca ali, faca na bota para o cara ir para cima e conquistar o espaço dele, né? A gente falou de alguns erros aqui, que a gente se molda através dos erros. E teve algum erro que vocês cometeram ali durante... Teve vários, né, que a gente moldar de erros, mas teve algum principal aí que foi talvez essencial para vocês se tornarem o grupo que vocês são hoje? Talvez no mercado mesmo. Não, erro tem demais, confiar demais. Então é o seguinte, confiar é ótimo e conferir é melhor. Tá? Então você cria uma organização, ela vai crescendo na complexidade, então você tem que delegar, né? Então, quando você está aprendendo a fazer isso, às vezes você delarga e não delega, e aí o problema vem. Então, você aprende apanhando. Você só precisa acertar mais do que erra, porque senão você quebra,
né? Mas eu acho que essa coisa do aprender a delegar e aprender a cobrar, administrar é medir, você criar os seus indicadores logo cedo foi uma das coisas que me ajudou a poder prosperar. E hoje muitos empresários têm dificuldade em delegar. Como que você faz isso? Tipo, que dia que você quer dizer? Que dica que você dá para esse empresário que tem as Eu cabeças sempre tive que delegar porque eu atuo em várias áreas. Se eu não delegar, eu não consigo fazer tudo o que eu faço. Então, eu gosto de delegar, eu gosto de empoderar as pessoas. Eu costumo dizer para eles assim, faça. Tá? Só não cometa erros que possam quebrar a empresa, erros que sejam erros que não são toleráveis. Então, dentro daquilo que pode pôr em risco a empresa, eu não delego. Mas, por exemplo, uma decisão, você vai comprar uma coisa de R$1.000 ou de 1.200, eu prefiro que o cara mesmo resolva. E costumo dizer o seguinte, se você acertar é mérito seu, se errar é problema nosso. Eu me faço parte do problema, né? Então eu procuro, por isso que eu falei de contratar por comportamento, eu prefiro desenvolver essa liderança na pessoa e preciso mostrar para as pessoas que quando você está num cargo intermediário, você está num cargo de liderança e está num cargo de tomada de decisão. Então, se você não deixa o cara tomar decisão, se ele nunca erra e se ele nunca corre risco, na verdade você não tem nada. Você tem um cara que ele é um passador de tarefa para cima, né? Ele está delegando para você. E é por isso que você tem que dar um espaço para o cara aprender com os erros e ter algum grau de tolerância, mas ajudar ele a se desenvolver e a ganhar confiança, porque se aprende fazendo. Bom, hoje, nas rodas que eu frequento, a galera muito se fala em ecossistema, em diversificação de negócios, e eu vejo que com o tempo vocês foram formando aí outras empresas. Foi por conta de oportunidades ou foi por conta de necessidade, tipo, o surgimento de outras empresas? A necessidade é a mãe da oportunidade. Toda vez que tem uma necessidade e você atende a necessidade de alguém, você tem uma empresa, você tem um produto, você tem um serviço. Então, a Coopercard, que é uma empresa de cartão de crédito, nasceu da necessidade de nós termos uma operação de cartão, e a operação que tinha no mercado era muito ruim, não era boa. O fornecedor cobrava caro, dava pouco crédito, e eu descobri uma empresa em São Paulo que fazia, fui atrás e falei, se ele faz, eu também faço, e foi indo, nós desenvolvemos a empresa, uma empresa de cartão, que nasceu da necessidade de criar um serviço de crédito para o antigo supermercado São Francisco. Hoje é uma empresa autônoma, administra já uma quantidade grande de cartões e para a nossa empresa e para outras empresas, então foi de uma necessidade que virou oportunidade. O Eurogarden foi uma oportunidade ou foi um projeto? Foi uma oportunidade. Apareceu, esse terreno foi posto à venda pela companhia, não estava pensando em desenvolver nada dessa envergadura, mas quando apareceu a oportunidade e a gente conseguiu comprar, aí sim eu procurei criar um projeto que tivesse a altura de Maringá, porque Maringá é uma cidade acima da curva, acima da régua, e aquela área é o último grande vazio urbano dentro da cidade, né? Então, eu busquei alguns urbanistas. O primeiro escritório foi um escritório francês, porque eu queria... o nome Eurogarden não é só um neologismo, é porque ele quer criar um ambiente de estilo de vida europeu, que é aquele estilo não do americano de fazer tudo de carro, é de fazer tudo a pé, tudo perto, né? E o garden é o jardim. Então, se você for no Eurogarden, você vai perceber que tudo lá remete a andar a pé, o bairro é plano, tem as alamedas só de pedestre e tal. Então, foi nesse sentido que a gente pensou de aproveitar essa oportunidade e criar um novo negócio. E qual foi o maior desafio que vocês tiveram aí nesse projeto? Terem vários desafios, né? A gente teve que buscar certificações internacionais, LEED Platino, foi a maior pontuação da época, né? Na época o bairro mais sustentável do mundo, convencer às vezes o próprio ente público de que aquela tecnologia é melhor do que a que se está usando, né? Porque ela é mais nova e às vezes o próprio legislador não conhece. Então, lá no Eurogarden a luz é amarela. Se você for lá, você vai perceber que ela é amarela, no resto da cidade ela é branca. Uhum. E ela é amarela porque ela é uma luz em 3.000 kelvins, é uma unidade de medida. As luzes brancas são em 5.000.
E é uma luz que é muito boa, não só para o ser humano, mas para os seres vivos, para os pássaros, para todo mundo. Então, dá a impressão que ela é um pouquinho mais escura e tal, mas não é. Né? Então, às vezes, você tem que quebrar paradigmas. Tá? A inovação pressupõe que você esteja disposto a quebrar paradigma. Esse foi um dos desafios que a gente teve. Com o tempo, conseguimos provar para os técnicos. O pessoal sempre tem bom senso, né? Porque no final das contas, a tecnologia acaba se impondo sobre a realidade. E aquilo, né? A diferença do louco e do gênio é você ir lá e fazer, né? Depois que você fez, você é gênio. Mas até você concretizar, você é doido, né? Eu sempre me preocupo se eu não ouvir no começo, você está ficando louco. Né? Porque sempre eu escutei muito disso. Né? O importante é você acreditar no que você está fazendo, é você ter certeza que está fazendo e também ser apto a tomar risco, porque quando você faz um bairro tão diferente como a Eurogard, é uma inovação, é uma iniciativa diferente e que pressupõe riscos. Né? Hoje a gente está feliz porque todo mundo conhece a Eurogard. Nós nunca gastamos R$1 numa mídia de televisão, é uma mídia espontânea pelas redes sociais e tem finais de semana que vai 7, 8 mil pessoas passear lá. Então isso é muito gostoso, né? Sinal que a população adotou o bairro. E qual que é o projeto para os próximos 15, 20 anos aí do Eurogard? 15 anos é o projeto para você... Como que você vê Maringá nesses próximos 15 anos? Porque tá vindo tanta coisa, né? Tanto projeto, tipo... Eu vejo Maringá uma cidade boa. Eu trabalhei no projeto de fundação do CODEM. Eu fui um dos fundadores do CODEM. Então, em 96, nós fizemos o Maringá 2020, que era 25 anos para frente, que era a cidade que a gente queria para 2020. E a gente conseguiu cumprir com quase todas aquelas coisas que a gente propôs em 96 para 2020. Então, depois disso, fizemos o Maringá 2030, agora tem o Maringá 2047, que é quando o Maringá faz 100 anos, e essas diretrizes estão aí. Eu vejo Maringá como uma cidade que vai continuar crescendo em ordem, com um plano diretor bacana, sabe? Não querendo ter muita população, a gente não quer uma cidade que exploda a população, que tenha uma população muito grande, que venha ter problemas de segurança. A segurança é um assunto central. Se você não tiver uma cidade segura, a qualidade de vida vai para o ralo. Não tem cidade bonita, não tem nada legal. O Rio de Janeiro é maravilhoso, mas eu não gostaria de morar lá. Eu me sinto inseguro quando eu vou para o Rio. Né? Então, Maringá, eu espero que ela continue crescendo com esse ritmo rápido de crescimento, né? Mas que não tenha uma explosão populacional e que mantenha a ordem urbana, que tenha um projeto urbanístico bastante bem elaborado na cidade. E eu vejo que, para até onde está, provavelmente você estuda bastante, mas o que você mais tem estudado aí no último ano? Olha, o que eu gosto de ler e estudar desde criança é história e geografia. Né? Tanto é que eu estudei geografia na faculdade. E quando eu estou na rede, eu estou lendo um livro, é de história. Eu gosto muito de entender a história. Né? Estudei muito a Segunda Guerra, para entender o que está acontecendo hoje. Muitas coisas que acontecem hoje são parecidas com o que aconteceram no pré-guerra, sabe? Então, eu acho que a história é fantástica. A história, a economia. Na verdade, a economia ela é conduzida pelo fio da história e pelo viés da geografia, sabe? Então, eu gosto muito de história e geografia. Sou o cara de humanas. Ô Jefferson, e em todas as palestras que eu fui, você fala bastante do teu pai, e eu acho que esse talvez seja até um diferencial do mercado de vocês. Se você pudesse extrair talvez uma lição que talvez tenha se tornado um diferencial do Jefferson e do grupo, que lição que seria essa? Olha, meu pai falava sempre que não bastava atender bem, tinha que gostar de atender bem. Que você, quando é atendido por alguém que te atende bem, é bom. Agora, se você sentir que o cara está te atendendo com prazer, com verdade, aquilo catapulta o atendimento para um outro patamar. Você cria um vínculo com o teu cliente. Então, o que eu aprendi com meu pai foi isso, de fazer bem feito, de entender que patrão nunca fui eu, o patrão é o cliente. Basta ele não ir na minha loja comprar, entrar no concorrente, que acabou o emprego meu, inclusive, e dos outros funcionários. Então, o que eu aprendi com meu pai é a humildade, atender bem o cliente, porque ele falava assim, vocês atendam bem o freguês, porque a vida de um comerciante é o cliente, é o freguês.
sabe? Se você não atender bem o freguês, ele não volta. E se ele não voltar, não tem negócio, né? Eu acho que esse é o grande segredo de qualquer negócio, tratar bem o seu cliente. E o que é negociável hoje na sua rotina? Olha, eu preciso começar a ter uma rotina mais de esporte, porque eu fazia muito esporte quando era novo e depois que eu comecei a trabalhar, eu fundei Cicobi, fundei Sancor Seguros, fundei a Coopercard. As horas vão acabando, né? Então, a grande verdade é que você prioriza, e quando você prioriza demais o lado profissional, o lado pessoal falta. Sim. E agora que eu já completei 60 anos, eu estou fazendo uma transição para começar a ter um pouquinho mais de tempo para mim, que é uma coisa que faz falta e a curva da idade, o corpo vai perdendo potência, você precisa fazer musculação, você precisa fazer outras coisas, e eu estou tentando buscar esse tempo aí, estou chegando lá, vamos ver se para o ano que vem eu consigo mais. Tem tempo, tem 3 meses ainda para aproveitar. E se você pudesse, talvez até para a gente finalizar aqui o bate-papo, e hoje a gente também tem uma audiência jovem aí, uma galera que está começando a empreender, e o empreendedor brasileiro ele sofre muito, né? Principalmente hoje, você já passou crises até piores, talvez inflação até piores, né? Mas nunca é um cenário bom para empreender no Brasil, né? Mas se você pudesse deixar uma mensagem aí para quem é empreendedor, para quem está começando a empreender, o que você deixaria aí de mensagem final? Olha, a primeira fase é pense grande e comece pequeno. Sempre pense grande. Se você pensar pequeno, você não cresce. Então você pensa grande, mas começa pequeno. Porque o grande é o pequeno infinitamente reduzido. Então você pensa grande, começa pequeno e vai fazendo as coisas acontecer. Poupe, tenha disciplina. Eu, por exemplo, até para falar bem do teu negócio aqui, o meu primeiro ativo eu comprei com um consórcio. Legal. Um consórcio de moto. Porque eu não tinha dinheiro suficiente para pagar o consórcio de carro. E eu nunca gostei de moto, até sei andar malemar, mas nunca andei de moto e não queria. E eu fui sorteado, e aí quando veio o sorteio da moto, eu falei pro cara, fica aí, eu não quero. Eu falei, não, o senhor tem que tirar. E era dezembro, né? Eu falei, não, mas eu não quero, não, o senhor tem que tirar. Eu falei, então manda dentro da caixa. Foi para minha casa encaixada e eu vendi na outra semana, passou uns dias, eu vendi ela dentro da caixa, né? E por que eu falo do consórcio? Porque às vezes você quer empreender, mas não tem o capital. Sim. E o Brasil é um problema. Você capta dinheiro, a Selic mais qualquer coisa, hoje a Selic está em 4%, amanhã está em 15%, e aí o cara teve a ideia certa, tinha o treinamento adequado, mas não tinha o capital por um preço justo e ele acaba perdendo o negócio dele para o banco, acaba entrando em insolvência por conta dessa loucura de taxa. Então, se você pensa grande, começa pequeno, e se você começa a formar um capital, e eu gosto do consórcio, porque o consórcio é disciplina, sabe? Você tem que pagar. Sim. Então, você poupa antes de ter, e foi o meu primeiro patrimônio, foi a motinha, daí eu dei de entrada, comprei um carro e assim foi indo, né? Então, a missão principal que eu deixo para quem quer empreender, tenha coragem, se prepare, pense grande e comece pequeno. Falando aí da questão dos valores, só recapitulando um pouco, quando veio o grupo lá de fora, óbvio que tem um certo receio, né? Tipo, cara, vamos mudar todo o negócio que a gente... Porque hoje o empreendedor tem isso, né? Assim, cara, na cabeça da maioria das pessoas, você vendeu seu negócio é porque você deu ruim. Só que você vendeu seu negócio é o ápice, né? Eu gosto muito do Flávio Augusto, hoje, graças a Deus, tenho o privilégio de sentar em algumas mesas que ele tá junto. E ele fala muito de equity, fala muito desse jogo, e é uma coisa... que é o ápice de qualquer empresa, né? Você ganhar um valor significativo no mercado. Mas quais foram as atenções assim, que vocês tomaram, os cuidados que vocês tomaram para receber o investimento do fundo? Para não ver também o negócio de vocês, cara, perder toda a essência. Primeira coisa é escolher bem o sócio. Porque não tem negócio bom com sócio ruim. E não tem negócio ruim com sócio bom. Tá? Mas escolher bem o sócio. O nosso fundo que entrou foi o fundo Axis, um fundo inglês, foi espetacular. Nunca tivemos um conflito com eles, a gente era majoritário, nunca precisamos exercer qualquer cláusula de ser majoritário e não foi só dinheiro que eles entraram com governança e gestão. Tá? Então isso
foi um dos motivos de fazer. Então a gente tinha uma empresa de 300 milhões na época, fomos para 600 e hoje essa empresa fatura quase 6 bi, 5 bi e pouco, né? Então o fundo, você escolher um bom sócio, você tem que saber que você está deixando de ser dono para virar acionista, tá? Porque nós vivemos num mundo de capitalismo. Então se eu tenho uma empresa pequena que não está com ações na bolsa, que não tem uma governança bacana, que não tem sucessor, o cara morre e a empresa vai para falência, tá? Então você precisa criar valor no teu negócio. O teu valor tem valor, teu negócio tem valor se ele puder ser vendido. Tem empresa que sem o dono não vale nada. Então nós agora somos sócios minoritários, mas fazemos parte do conselho de administração, tomamos decisões de gestão ainda, né? E a empresa está sendo preparada para ir para a Bolsa. Quando ela for para a Bolsa, eu vou ter aquilo que é o ápice do capitalismo, é a liquidez. Tá? Porque daí eu posso deixar um pouco para o meu filho, vender e tal. Então, a ideia é essa, porque se você não cresce no capitalismo, ou se você cresce pouco, você diminui, você encolhe. Tinha muitas redes muito maior que as minhas no passado que hoje nem existem mais, né? E falando sobre isso de sucessão, são pouquíssimas as empresas que conseguem passar para uma terceira geração. Isso é algo que vem acontecendo de maneira natural, você assumir filhos, netos, ou vocês têm um certo cuidado que vocês tomam em relação a isso? Olha, na área de varejo, eu acho uma área tão complexa que eu particularmente não gostaria que os meus filhos estivessem à frente da gestão, porque é uma área que você trabalha 24 horas por dia, tá? O tempo todo. Então, e como eles também não têm essa vontade, e eu respeito, né? O que você precisa preparar teu filho é para ele saber administrar o patrimônio que ele tiver e o que ele vai gerar, né? E eu acho que o grande sucesso da vida, as pessoas confundem sucesso com felicidade. Sucesso, via de regra, é ter o que você quer. E felicidade é querer o que você tem. Parece sutil, mas é diametralmente oposto. Muita gente tem tudo o que quer, mas não quer o que tem, não é feliz com aquilo. Quantas pessoas que a gente sabe que tem sucesso, tem fama, tem dinheiro e vive no mundo das drogas, vive deprimido e tal. Então, o que eu busco para os meus filhos é que eles possam ter uma qualidade de vida boa e serem felizes. Isso eu acho que é sucesso. Sucesso é você ter os seus filhos perto de você sem precisar mandar, eles querendo ficar perto de você. Aí você tem sucesso, né? Mas hoje em dia é muito complicado você deixar um negócio, principalmente um troço complexo como supermercado, para um cara tocar, porque eu não sei se, eu olhando em perspectiva, se eu gostaria de tocar esse negócio. Então, o que eu estou procurando fazer é deixar alguma liquidez, alguma renda para os meninos, e também não é muito, porque a gente não tem tanto recurso assim, e que cada um aprenda a tocar a sua vida e que sejam felizes. Eu acho que o mais importante é a pessoa acordar cedo e gostar do que faz, né? Jefferson, queria agradecer sua disponibilidade aí e o papo. A ideia era ter um vasto repertório. Se a gente fosse aprofundar em cada tópico, a gente ia ficar 1 hora em cada tópico, mas eu acho que deu para levar uma mensagem muito bacana aí para nossa audiência. E como que o pessoal acha vocês aí no Instagram, site, como que acha aí o Eurogarden? O meu é @JeffersonNogaroli, né? É simples, é um Instagram que eu não publico muita coisa, só coisas mais do dia a dia do Eurogarden e tal, né? Mas está lá e tem o Eurogarden, né? Eurogarden Maringá, @Eurogarden Maringá, que esse sim é já tem acho que mais de 60 mil seguidores, é um case de sucesso esse Instagram aí. Muito obrigado. É aquilo, né? O marketing orgânico, como você disse. Eu vejo que todo mundo que vai, compartilha que está no café, compartilha que está no Eurogarden Arena. Virou um espaço assim que eu particularmente adoro correr lá no domingo, por conta da estrutura. E hoje já faz parte do dia a dia do maringaense. O maringaense enche a boca de falar que tem um bairro como o Eurogarden. As pessoas têm orgulho, e chega uma visita, um parente, ele quer levar lá, quer ir lá. E você que é corredor sabe que lá você tem uma água gelada à disposição na rua. Né? Água gelada, tem banheiro, enfim, acaba sendo... Tem uma estrutura, coisa, né? Tem uma estrutura, tem segurança, você consegue andar a pé sem estar se preocupando à noite, enfim. Então, para você que vem para Maringá,
O Eurogarden hoje virou um ponto turístico, então vá no Eurogarden, você não vai se arrepender. Todos os meus amigos que vêm de fora visitar a empresa, eu levo eles lá, levo para tomar um café, levo para conhecer, porque realmente é um projeto encantador. E se você ficou até o final desse episódio, deixa o seu like, compartilha com o seu amigo que vai estar se inspirando na trajetória, siga o SoloCast Oficial, siga as páginas do Eurogarden, do Jefferson. Até o próximo episódio, foi um prazer ter você aqui conosco nessa audiência e não deixe de compartilhar com o teu amigo, que com certeza ele vai estar tirando grandes insights aqui também.